Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje vamos falar sobre PHDA nas crianças, mas não vamos falar apenas sobre distração, impulsividade ou dificuldade na escola. Vamos falar sobre aquilo que acontece à volta da criança. A frustração dos pais, o desgaste dos professores, a pressão sentida pela criança e o papel do psicólogo no meio de tudo isto. Porque quando surge uma suspeita ou um diagnóstico de PHDA, muitas famílias entram num ciclo de dúvidas, culpa, tensão e cansaço emocional. Os pais sentem medo de falhar, a escola sente dificuldade em responder às necessidades da criança, os psicólogos tentam ajudar a compreender aquilo que muitas vezes é apenas visto como mau comportamento. E no meio disto tudo está a criança. Uma criança que ouve constantemente: concentra-te, para quieto, já falámos sobre isto, tens capacidade mas não te esforças, e aos poucos muitas destas crianças começam a acreditar que há mesmo algo de errado com elas. Por isso, Diana, para quem nos ouve, o que é realmente o PHDA nas crianças? PHDA, ou seja, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, é uma perturbação de neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de concentração, o controle emocional, o nível da atividade motora, cria bastante impulsividade, controle de impulso, autorregulação emocional, portanto afeta todas estas áreas e, portanto, é uma perturbação que, de facto, traz algum desconforto aos espaços onde é preciso, à própria criança, obviamente, mas acima de tudo a quem está à volta. A criança acaba causa mais transtorno à criança quando ela começa a interiorizar que há aqui qualquer coisa em mim que não é muito boa e, portanto, isto traz outras consequências emocionais. É muito importante falar disso, do que é que a criança, do que é que a escola a escola, os pais, a família, o desporto onde pratico fora do plano curricular, os próprios psicólogos ou psiquiatras que estejam envolvidos no acompanhamento da criança, porque de facto cada pessoa tem um olhar diferente para essa perturbação. Na escola olha-se muito para o comportamento, não é? Para a dificuldade que a professora tem em gerir os comportamentos, não só do ponto de vista de impulsividade verbal, porque são miúdos que não conseguem estar calados, como impulsividade motora, são miúdos que têm que se mexer bastante. Estão sempre a escrever e a fazer sempre a mexer o pé, sempre a mexer a mão, sempre a precisar é o lápis a bater, estão sempre, quando há hiperatividade motora, não é? Ou seja, a irrequietude motora, mas também a desatenção, um miúdo que não está, que não ouve, que intervém impulsivamente, que se esquece dos objetos que é suposto trazer para a escola e que se esquece dos livros que é suposto levar para casa e que perde canetas, que 5 minutos depois da professora dar uma indicação já não se lembra do que é suposto fazer. Portanto, tudo isto perturba um bocadinho a ordem e a organização dos espaços na escola. Em casa, os pais, em princípio, estão mais preocupados com o sofrimento da criança, não é? Porque percebem, além da exaustão, porque também depende do nível de PHDA, não é? Há diferentes níveis, mas uma criança que tenha uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção significativa é uma criança que causa alguma exaustão. Por isso mesmo, porque dorme sempre pouco, as mesmas coisas. porque dorme pouco, porque não ouve aquilo que se diz, porque não consegue estar à mesa, porque é muito impulsivo, porque desregula-se emocionalmente, faz mais birras, descontrola-se com mais facilidade. Portanto, há aqui uma percepção dos pais de que esta criança tem algum sofrimento e, portanto, está-se a olhar para isto e quer-se cuidar dessa criança porque é filho. Portanto, são olhares completamente diferentes, não é? O psicólogo ou o psiquiatra faz a sua avaliação e medica ou não, consoante a necessidade. O psicólogo está a tentar perceber o que é que está por trás disto. Ou seja,
Obviamente tudo isto, na psicologia há sempre esta discussão nature or nurture, onde é que começou primeiro, mas de facto a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é uma perturbação do neurodesenvolvimento e portanto tem, de facto, o cérebro funciona de uma maneira diferente e há que ter isto sempre em mente. Não é um miúdo que é mal comportado, não é quando é diagnosticado e bem diagnosticado com PHDA. Há outra coisa que é, muitas vezes, questões emocionais levam aos mesmos sintomas. E aqui vou falar um bocadinho daquilo que eu sinto, que agora, se calhar talvez menos, mas nos últimos anos aumentou muito e agora já há um bocadinho mais de cuidado com isto. Houve muito sobrediagnóstico de PHDA. Muitas crianças medicadas, desnecessariamente. Não é que não tirasse o sintoma e a coisa não funcionasse, mas se calhar a origem não era tanto neuronal, mas era mais do contexto e emocional. E muitas vezes uma criança com falta de autoestima, uma criança que precisa de atenção, uma criança que não se sente protegida, tem os mesmos sintomas. As chamadas de atenção, não é? Que tanta gente fala, que vão muito nisso, não é? Um adulto chama a atenção de outra maneira, uma criança a única maneira que tem de chamar a atenção é portar-se mal, ou é gritar, ou é fazer coisas mal, ou sobressair. E portanto isto às vezes é um bocadinho encarado como deve ser, olhado como um PHDA, que pode não ser, não estou a dizer que não seja. Eu acho que é preciso muita seriedade, e aí eu apelo muito aos profissionais na área da saúde mental, muita seriedade na avaliação de PHDA. Eu sei que, e sou muito defensora de testes, aliás, aplico-os muito. Era isso que ia perguntar. Mas os testes têm que ter uma componente e um olhar também clínico. Não pode ser... porque, obviamente, com uma criança que não está investida numa tarefa, que não quer estar ali, ou que não... vai ter sinais e sintomas de PHDA. Mas o que é mais importante, na minha opinião, é que haja uma sinergia entre vários profissionais, não estou a dizer vários, mas pelo menos a psiquiatria e a psicologia, ou se o psiquiatra for formado em psicoterapia ou em clínica, perfeito. Se o psicólogo for formado em PHDA especificamente, porque o psicólogo não é um médico, consegue usar os instrumentos necessários para perceber um diagnóstico clássico, mas ao mesmo tempo tem esse olhar clínico, que é muito importante. E muitas vezes acontece, não é sempre, mas a origem destes comportamentos não se consegue ver como perturbação de PHDA, mas sim uma criança desvalorizada, com pouca autoestima, que está a querer sobressair, que está a querer... E, portanto, aí uma intervenção psicológica tem muito mais efeito e é muito mais benéfica para a criança do que uma pastilhinha para o acalmar, para o manter mais focado. E quando é neurológico, quando é mesmo PHDA e é bem diagnosticado, vamos já tirar os casos, mas quando é bem diagnosticado, qual é que é o caminho? Porque vê-se também várias partilhas de pais que depois de terem este diagnóstico, muitas vezes não chega a ter o diagnóstico e apresentá-lo à escola para que alguma coisa mude. E há miúdos que mudam de escola, na esperança que o ambiente e um novo ambiente os ajude, mas há aqui uma grande frustração da parte dos pais, e acredito que se calhar é como começámos a falar de todos, de gerir isto. Criança, escola, professores na escola, os pais e o psicólogo. Há aqui muitos pontos sem arestas a uni-los e cada um está a fazer o seu trabalho isoladamente com o psicólogo que tenta unir. O que é que se pode fazer? O que é que os pais, professores também, que nos estejam a ouvir, o que é que se pode fazer para quando há um diagnóstico de PHDA numa criança, o caminho ser mais coeso entre todos, porque quem ganha é a criança.
aquilo que se deve fazer é exatamente aquilo que se faria se houvesse um diagnóstico de uma doença celíaca, uma doença qualquer intestinal em que a criança não faz a digestão, ou uma alergia qualquer, um problema respiratório, a criança não pode correr, quer dizer, exatamente da mesma forma. Isto leva-nos muito outra vez à saúde mental e à saúde que não é mental, e portanto o estigma que ainda existe, às vezes é só chamar a atenção, é porque ele é inteligente. Não há crianças. As crianças com estas perturbações normalmente são superiormente inteligentes, não estou a dizer que são sobredotadas, não é nada disso, mas são normalmente, cognitivamente e intelectualmente muito capazes. E, portanto, desvaloriza-se aqui um bocadinho. Ele é capaz, eu sei que ele é capaz, porque ele tem assim umas saídas às vezes geniais e que demonstram um raciocínio espetacular, portanto não acredito que ele não seja capaz. E vai-se desvalorizando um bocadinho isto. Portanto, aquilo que é preciso fazer é encarar isto exatamente da mesma maneira. Se o meu filho for ao médico e o médico dizer, olha, o seu filho é celíaco, não pode comer glúten. Ok, eu vou à escola e digo, olha, o meu filho não pode comer glúten, ok, então vamos todos mudar a alimentação. O professor tem cuidado, quando vir algum miúdo a dar-lhe uma bolacha, diz, olha, não deixe porque ele não pode comer, no refeitório está atento a ver se a criança, para ela não ter uma crise, etc, etc. Portanto, há uma sinergia e há uma vontade de proteger aquela criança dos males que aquela doença lhe pode trazer. Na saúde mental é a mesma coisa. Portanto, obviamente que os efeitos são diferentes nos contextos diferentes, e um celíaco é um celíaco em todo lado, obviamente, ou a forma de se olhar é diferente, mas há um diagnóstico. E quando há um diagnóstico é necessário um tratamento. E um tratamento é um cuidado. E quando a criança sente que há 3 entidades, família, psicóloga, às vezes até podem estar, mas pelo menos família e escola, que estão juntos para o proteger, só isso já, não digo que melhore, mas pelo menos o sentimento de proteção aumenta-me a minha autoestima, eu sou amado por esta, quer dizer, eles juntam-se por minha causa, as crianças não pensam nisto, mas é uma coisa que se sentem, e só isto dá-lhes uma segurança maior, e o ser mais confiante ajuda bastante nesta perturbação, ajuda no comportamento. Portanto, acima de tudo, não ir para a escola, eu falar dos pais, sem querer ouvir. Primeiro ouvir. Porque às vezes aquilo que a professora diz pode complementar aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho em minha casa e aquilo que... ou não. E, portanto, há pontos de discussão e de encontro naquilo que se fala. Portanto, ouvir primeiro, de um lado e do outro, não é? Os professores não chegarem a dizer, olha, o seu filho perturba mal e este tem que o levar a fazer uma avaliação, porque eu acho que ele... Não, mas perguntar primeiro, olha, como é que ele é em casa, o que é que se passa, etc. E poderem juntos encontrar aqui uma solução. E depois com o psicólogo. Porque o psicólogo, acima de tudo, tem que estar em contacto com a escola e com os pais, não é? Porque o psicólogo está uma vez por semana com a criança e é preciso um trabalho de conjunto. A escola e os pais muito mais, porque estão muito tempo com as crianças. E, portanto, é uma compreensão de todos os lados para se poderem entreajudar. Porque se calhar, se a escola percebe que com isto ou aquilo a criança adere melhor, se calhar pode sugerir, se calhar se os pais percebem também pode. E, portanto, é mais ou menos a mesma coisa. Se o meu filho de repente já pode comer pão integral porque tem o trigo, qualquer coisa que não faz mal, eu vou dizer à escola. E, portanto, é um bocadinho isto que eu preciso, que eu acho que é necessário, tanto para a autoestima da criança, que isto é muito importante, porque o que acontece é que o empurra para um lado para o outro e o professor é parvo, não tem razão, ou o professor não tem razão nenhuma, ele não é nada assim, não revejo nada disto no meu filho, isto não, ou porque o psicólogo diz que qualquer coisa e a mãe fica chateada porque, ou o pai, porque a psicóloga não percebe nada disto, ou porque, enfim, e portanto, quando os filhos sentem, ou quando as crianças sentem
que as entidades cuidadoras não se estão a entender é como os pais separados. Então eu sou a razão da discórdia entre estas pessoas. Vou agravar a situação da criança porque ela já não consegue lidar muito facilmente com a sua condição PHDA, ainda tem agora que gerir os adultos a discordar uns dos outros e um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Obviamente a criança não pensa isto assim, eu estou sempre a dizer isto porque... Sim. Mas a criança sente isso. E ao sentir isso, sente-se ainda mais desprotegida. E, portanto, o que acontece aqui é que quando não há essa harmonia no cuidar daquela criança, porque depois cada criança é uma criança. O PHDA o António é diferente do PHDA da Luísa, do António, do João ou da Susana. Pode ser completamente diferente. Portanto, é preciso olhar para cada criança, perceber as suas necessidades, perceber quais são os profissionais que a acompanham, qual é a família onde está inserido, porque esse contexto também muda bastante, e a escola também, e o professor, etc. Portanto, se a criança não sente esse entendimento, ou seja, a aceitação dessa sua condição, e portanto aqui há algum trabalho para que a criança se sinta bem, vai-se fechando e vai começando a sentir que ela é responsável pela zanga dos adultos, que é responsável porque na turma ninguém consegue estar atento porque eu estou a perturbar, e depois o professor ralha porque nós temos muito mais tendência, quando a criança dá trabalho, a ter uma relação mais conflituosa com essa criança, porque ela dá trabalho, portanto estou sempre atenta àquilo que ela faz mal e não tanto àquilo que ela faz bem, isto é natural, não estou a julgar ninguém, é mesmo assim que acontece, e com os filhos. Muitas vezes as pessoas dizem porque é que eu tenho uma relação tão diferente com este e com o outro quando sou a mesma mãe. Obviamente, porque há uns que pedem umas solicitações, outros têm outras. E vamos responder dessa forma. E, portanto, estar atento a isso, porque se isso não acontece, a criança vai interiorizando que o problema está nela. E que ela é que perturba, e depois isto transfere ao resto. Depois há bullying, porque a criança que é impulsiva faz disparates, bate mais. Quando há asneiras quase que assumem. Quando há asneiras é sempre aquele. Foi ele ou ela. Claro, e portanto começa a ser o foco de tudo aquilo que é menos positivo. E depois acresce aqui a dificuldade em aprender, não é porque não tem a capacidade, é porque não consegue estar atento. A dificuldade em estar parado a fazer uma tarefa, não é? Os miúdos têm que fazer uma cópia, têm que fazer... A criança não consegue, portanto, precisa de alguma atenção especial. Eu sei que as respostas são limitadas nas escolas, obviamente, mas já há muitas medidas que se podem implementar para salvaguardar um bocadinho o bem-estar dessas crianças. Mas para isso é absolutamente necessário a comunicação e uma boa comunicação entre escola, pais e quem esteja a intervir. 2 ou 3 medidas. Medidas em que sentido? Em que se possa implementar, porque dizias, estas crianças não vão conseguir fazer uma cópia. Ou vão, mas é muito mais exigente, é-lhes muito mais difícil. Não, é muito mais difícil ler um livro e estarem concentradas, quietas. Que estratégias, 2 ou 3, é que em sala de aula ou em casa, talvez mais fácil, se pode ter para ajudar um bocadinho o caminho da criança, não ser sempre o que se esquece, não ser sempre o que não sabe onde é que está a mochila, deixou a mochila em casa, deixou a mochila no carro. Eu acho que é muito importante, depende da idade da criança, obviamente, mas a partir do momento em que a criança percebe que tem qualquer coisa de diferente neste sentido, é mais distraída, ou seja o que for, não vejo nenhuma razão para que não se possa falar disso abertamente. Não é? Dizer, olha, tens aí uma dificuldade em concentrar, não organizas bem a tua mochila, esqueces das coisas, perdes os casacos todos, e as mochilas e os equipamentos, e não consegues estar na aula atento. Portanto, há aqui é uma característica que tu tens,
e, portanto, vamos ter que arranjar estratégias para diminuir os estragos que isso possa fazer, obviamente. Da mesma maneira, eu volto a dizer, que se a criança for celíaca, nós vamos lhe dizer, olha, tu tens um problema, não podes comer glúten. Portanto, o glúten está no pão, nas bolachas, no arroz não está, mas na massa. E, portanto, eu tenho que explicar isto para a criança se proteger e não ter uma crise. Ora, se uma criança não tem a capacidade neuronal, cerebral, digamos, para se organizar, para planear, porque as crianças com PHDA não conseguem planear. Amanhã vou fazer isto, tanto estou a fazer isto, isto não acontece. Fui. São muito no fui. E quando fui, deixei tudo para trás. Portanto, quando a criança tem muito esta dificuldade, mesmo de regulação emocional, etc., tanto em casa como nas escolas, arranjar essas estratégias. Olha, tu tens esta característica. Portanto, como os miúdos que borram, antigamente, nós usávamos escrita permanente, tu se calhar não és desse tempo, mas eu sou, e havia miúdos que escrevem com a esquerda ou com o que for e borravam. Olha, não consegues, não dá, vais escrever com uma esferográfica. Qual é o problema? Não tenho... É a mesma coisa. Olha, tu não consegues estar aqui a ler durante não sei quanto tempo, portanto vamos fazer aqui uma brincadeira diferente contigo. Chega-te aqui, lês um parágrafo, escreves uma palavra sobre o que leste, depois lês mais 3 linhas, escreves mais... Estou aqui a... Ou aceitar um professor que veja que um aluno está sempre, e com o diagnóstico de PHDA, está a ouvir e está a fazer um desenho. Mas o aluno pode, muitas vezes, concentra-se melhor a fazer um desenho, porque está a aliviar a tensão física no desenho, mas está a ouvir. Porque às vezes é muito levado como falta de respeito, como eu estou a falar e tu estás a fazer desenhos, mas muitas vezes essa é uma estratégia que os miúdos arranjam para conseguir estar quietos. Porque o estar a desenhar, eu estou a libertar a tensão que o PHDA produz. Portanto, deixar aí, por exemplo, obviamente, se tem PHDA, de saber lidar com estas questões. Na sala de aula, em casa é muito neste sentido. Se for desregulamento emocional, ou desregulação emocional, peço desculpa, não, a outra palavra não existe, se for desregulação emocional, é muito ensinar a criança a regular-se, falar sobre o que está a sentir. Estás furioso, estás irritado, o que é que te apetece fazer? Para quê? Para libertar a tensão de outra forma. E aprender a ensinar a criança também a pensar sobre aquilo que sente. Já falámos muitas vezes sobre isso e eu bato muitas vezes nesta tecla porque acho que é muito importante. Porque os miúdos com PHDA funcionam muito no acting out. Ou seja, como eu não tenho muita capacidade de pensar sobre aquilo que sinto porque sou impulsivo, ajo. Não é? É como a pessoa, quando perde... não devia existir, mas existe. Estás no trânsito, não é? Alguém faz qualquer coisa. Tu, como não tens argumentos para discutir, não vais lá discutir sobre... Dás um murro no senhor do carro ao lado. Isto é a mesma coisa, é impulsividade. É a falta de saber pensar sobre aquilo que aconteceu. Se calhar esta pessoa vem enervada do trabalho, buzinou, irritou-me. Ok, vou-lhe dizer, olha, tenha mais cuidado, mas não vou direito ao murro na cara. E as crianças de PHDA funcionam muito assim, vão diretas ao murro. E, portanto, isto depois é mal visto, mal interpretado, porque é sempre. E, portanto, ensinar as crianças a conseguir dominar esse impulso, ou seja, a planear melhor, seja do ponto de vista físico ou do ponto de vista funcional ou emocional, ajuda-os a perceberem que há a maneira de esta característica que têm não os prejudicar tanto. Obrigada, Diana. Penso que aqui destas estratégias podemos resumir aqui com a importância do reforço positivo na criança, a comunicação calma, a explicar realmente e ajudá-la também com as características que tem, a perceber e a perceber aquilo que faz e as atitudes que tem e a guiar e a dar caminho, trabalhar muito a autoestima destas crianças e fundamental a cooperação entre adultos, porque de facto as crianças com PHDA precisam de apoio, mas também de sentirem que são aceitos. E talvez aqui o maior desafio não seja ensinar uma criança com PHDA
a adaptar-se ao mundo, mas ensinar os adultos a compreenderem aquilo que ela sente. Obrigada por terem ficado desse lado, um grande beijinho e uma ótima semana. Até para a semana e boa semana. Saibam mais sobre o nosso trabalho no nosso site www.etsbora.pt. Não estão sozinhos, o Etsbora fazer caminho, o Etsbora grow together.